Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar a respeito de gratidão, um dos sentimentos mais nobres, mais próximos do amor. Aliás, a presença do amor, né? Ser grato é manifestar amor. Antes da gente começar a palestra, vou convidar a todos para que fechem seus olhos, se conectem agora com Deus e com vocês mesmos. E levemos então nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo esse momento de estarmos aqui, nessa casa que nos acolhe, nesse momento de amor, de serenidade, de paz, para aprendermos os ensinamentos de Cristo, para continuarmos na nossa caminhada com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais paz, com discernimento, com amor e principalmente com muita fé. Convido a todos para que façamos a oração do Pai Nosso, iniciando os nossos trabalhos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, livrando-nos de todos os males. Que assim seja. Vindo para essa casa hoje, e nessa semana, estava pensando num tema que nós pudéssemos falar agora, final de ano, depois de toda essa pandemia, de tudo isso que está acontecendo nesse momento no mundo, né? E aí eu pensei nesse tema chamado gratidão. Então eu me baseei num versículo da Bíblia que é Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Gente, o que é a gratidão? Vamos falar hoje sobre isso. O que é gratidão para você? É simplesmente um muito obrigado? É simplesmente agradecer aquilo de bom que me acontece? O que na verdade eu preciso saber? A quem eu devo agradecer? Como eu devo agradecer? Quem é digno dessa graça, né? Desse agradecimento, desse carinho, desse reconhecimento que eu devo ter? Então Joana de Ângeles nos diz que gratidão é o reconhecimento agradável por tudo que se recebe. Só nessa frase a gente já vê que muitas vezes a gente pensa na gratidão simplesmente pelas coisas boas que nos acontecem. E isso é muito fácil, né? Agradecer a alguém porque te fez bem, agradecer a alguém porque te deu um presente, agradecer pelo bem que te fazem é sempre muito fácil. O grande problema é a gente saber agradecer a tudo e a todos. E a gratidão tem 3 níveis. O primeiro é esse, que é simples. Vamos agradecer pelo reconhecimento, né, daquilo que eu recebi de bom. Então, agradeço ao sol, agradeço ao dia, agradeço à vida, agradeço a um presente que eu ganhei. Isso é uma forma simples e gostosa e leve, suave de gratidão. Aí eu tenho uma segunda forma de agradecer. Agradecer ao mal que não aconteceu. Quando que eu agradeço isso? Nossa, de repente eu estava no trânsito e acontece um acidente um pouco para frente. E aí eu agradeço, nossa, muito obrigada, meu Deus, porque eu não estava envolvida naquilo. Muito obrigada porque eu não me machuquei, né? Também é um segundo nível de gratidão e até é fácil. Aí nós vamos para o terceiro nível da gratidão. O mal que me causaram. E será que isso é fácil de agradecer? Como eu reconheço e agradeço a quem me fez mal, a quem me machucou, a quem me magoou, a quem me tirou alguma coisa. Essa é a parte mais difícil. E é sobre esses 3 tipos de gratidão que nós vamos conversar hoje, para a gente entender um pouquinho como é fácil ser grato,
basta que nós passemos a treinar a gratidão, a sentir essa gratidão, a ter a leveza do que é ser grato. E a melhor forma de começar pensando nessa gratidão, nós precisamos primeiro saber e conhecer um pouquinho a respeito da lei de causa e efeito. Vocês já ouviram falar da lei de causa e efeito, né? Tudo que sobe desce, tudo que vem vai, tudo que se planta colhe. Então, essa é a lei de causa e efeito. Se eu bato numa parede, alguma coisa, se eu dou um murro numa parede, assim como eu posso quebrar a parede, eu posso sentir dor na minha mão. Então, isso é lei de causa e efeito. Isso é físico, mas é lei de causa e efeito. E isso acontece em todos os nossos sentimentos e em todas as coisas. Aí a gente pergunta assim, tá, mas e quem já nasce? E quem tem determinadas doenças? Como que isso vai ser lei de causa e efeito? Nesse sentido, nós acreditamos na reencarnação. Deus é tão bom, tão soberano e tão sábio que Ele nos dá o livre-arbítrio e nos permite voltar, nos permite passar por essas dores para que possamos corrigir os nossos erros pretéritos. Então, tudo que nos acontece faz parte da lei de causa e efeito. Façamos nós o bem e vamos receber o bem. Façamos nós o mal e provavelmente, com toda certeza, nessa ou numa próxima vida, nós passaremos por essa dor para conseguir corrigir isso. E não é porque Deus é mau e nos castiga, não. É a nossa própria consciência que vai fazer com que nós voltemos a passar por essa dor para que nós possamos superar isso que nos aconteceu. E o que isso tem a ver com a gratidão, né? Então, como ninguém recolhe o bem sem conquistar e como ninguém recebe o mal sem atrair, como Chico Xavier já nos falava, a gente vai plantando e essa semeadura que a gente faz, a gente vai colhendo no decorrer da vida. E quando a gente começa a olhar para isso, que eu sou responsável pela minha vida, que ninguém além de mim é responsável pelos meus atos, é responsável pela vida que eu estou vivendo, pela minha história, por mais que o outro tenha me magoado, a responsabilidade da dor é minha. Então eu começo a entender que sim, eu posso vibrar na gratidão em todas as horas da minha vida, em todos os momentos. E quanto mais eu vibro nessa sintonia, quanto mais eu vibro na gratidão, mais feliz e mais próspera eu sou. E essa prosperidade não tem só a ver com o que é financeiro ou com o que eu tenho poder de compra. É a prosperidade de plenitude, é de ser completo, é de ser bom, é de estar bem, é de ficar bem comigo, é de ficar bem com o outro, porque eu consigo entender melhor o outro a partir do momento que eu tomo as rédeas da minha vida, a partir do momento que eu saio daquela situação de vítima. Eu deixo de ser vítima da vida e passo a ser dona, responsável pelos meus atos e pela minha vida. Aí sim, eu me liberto. E aí eu consigo ser grata a tudo. E como uma lei de sintonia, quanto mais eu agradeço, mais eu tenho. Por isso, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, eu vou chegar lá, nós vamos falar um pouquinho sobre as reclamações e por que não devemos reclamar. Então, ainda falando um pouquinho na lei de causa e efeito, Deus, na sua infinita bondade, nos faz sentir a dor para que voltemos a buscar a luz. Então, muitas vezes a gente adoece porque o nosso corpo está dizendo assim, ó, você está errando em alguma coisa e você precisa voltar a olhar para você, a sentir a sua presença, a sentir a presença de Deus em você. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer, inclusive, é assim, eu tenho que agradecer ao meu corpo, eu tenho que agradecer a minha vida, eu tenho que agradecer a doença que veio até mim. Como assim eu vou agradecer doença, né? Como eu vou agradecer uma coisa ruim? Mas é a minha forma de me conectar com Deus. Provavelmente eu estava tão longe dessa essência que eu precisei adoecer para voltar para dentro de mim, para entender que aquela dor
vai fazer com que eu me conecte novamente com a vida. Eu vou lutar por mim, eu vou lutar pela vida. Isso quer dizer que eu estou lutando para me reencontrar com Deus. Então, nós devemos ser gratos a Deus por todas as lições que nós temos, por tudo que nos acontece, né? Então, o bem que me fizeram, o mal que eu não precisei passar e o mal que me fizeram, eu também tenho que lembrar de agradecer. Então, a partir do momento que eu descubro que eu sou dono da minha vida, que eu tenho as rédeas dessa minha vida, que Deus me deu o livre-arbítrio e que Ele está ali, ó, na minha proteção, que eu tenho inclusive um anjo de guarda e que eu estou ali, respaldado para poder viver bem, eu consigo me libertar. E a partir dessa libertação, eu consigo ser grato. E o que é essa gratidão, então? A quem eu devo agradecer e por que eu devo agradecer? Então, a gratidão é um sentimento muito mais profundo do que a simples retribuição. É o reconhecimento que acalenta o nosso coração. A gratidão tem uma ética, segundo Joana de Ângeles. Então, a gratidão é um dos sentimentos mais profundos e significativos, porque não se limita apenas ao ato de recompensa habitual. É o mais grandioso ainda, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. O que Joana de Ângeles quis nos dizer com isso? Que além de tudo, a gratidão vai fazer com que eu restabeleça a minha saúde física e mental. Cada vez que eu agradeço, eu reconheço que as coisas são positivas. Então, eu começo a viver de uma forma mais livre e mais positiva. A gratidão é o reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde espiritual, física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas e é membro atuante na organização social e criativo e jubiloso. É maravilhosa essa passagem de Joana de Ângeles, né? Onde ela nos fala da importância e do quanto é bom e prazeroso ser grato. E quando eu estou passando por alguma coisa difícil, o que eu preciso aprender? E por que eu devo ser grato? Porque a gratidão faz com que eu não precise passar novamente por essa dor. Enquanto eu não reconheço que aquela dor pela qual eu estou passando é importante para o meu aprendizado, para o meu desenvolvimento, ou é um resgate que eu preciso ter de alguma coisa lá do passado que eu tenha feito, eu vou continuar nesse ciclo. E o que normalmente a gente faz? A gente joga a culpa sempre no outro, de todas as dores que nós temos. Nós acabamos acusando os nossos pais. Eu tô numa vida difícil porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assado, porque os meus irmãos, ou porque o marido, ou porque os filhos. Eu sempre coloco a responsabilidade na minha vida em função do outro. E cada vez que eu faço isso, as dores se repetem. Porque eu tenho que lembrar, por exemplo, assim, quando a gente se fala de pai e mãe, digamos que a gente tenha lá $1 milhão vale a nossa vida, né? Então, nosso pai e nossa mãe. Aí, de repente, o que a gente vê? Que o pai, ele nos deu a vida, mas ele acabou indo embora. Aí nós olhamos para aquela falha daquele pai que foi embora e nós não olhamos para a gratidão que nós temos que ter por estarmos aqui, por estarmos nessa vida, pelos 990 mil que a gente tem da vida. A gente acaba olhando simplesmente somente para aquela dor e com isso nós vamos estragando as nossas vidas, nós vamos estragando o nosso corpo, nós vamos estragando a nossa mente, a gente vai adoecendo. Então, quando eu olho para a minha vida com gratidão plena, eu passo a olhar sempre para aquela abundância, para aquilo que eu tenho de mais, aquilo que eu tenho de melhor. Eu não fico olhando para a casa que eu não tenho, eu olho para a casa que eu tenho. Eu não fico olhando para o carro que eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Eu agradeço pelo carro que eu tenho. Então a minha vida, a minha sintonia começa a ficar diferente e eu começo a melhorar cada dia mais. Começo a viver de uma forma mais plena. Eu não preciso deixar de sonhar. Isso não quer dizer que eu deixe de sonhar com um carro melhor, ou com uma casa melhor, ou com uma vida diferente. Mas a partir do momento que eu agradeço, a tendência é que eu consiga ter muito mais. E aquele meu sonho seja realizado com muito mais facilidade.
porque eu não fico vibrando numa sintonia de escassez. Eu vou ficar vibrando numa sintonia de gratidão, de plenitude, de vida, de alegria, de paz, de sabedoria, né? Então, quanto mais eu estou bem, mais fácil de conquistar as coisas são. Quanto mais eu fico trabalhando na escassez daquilo que eu não tenho, maior é o meu sofrimento. E aí eu fico nessa vitimização daquilo que eu não tenho e não consigo sair do lugar. Rodo, rodo, rodo e continuo no mesmo lugar. Então, quando eu parar de reclamar daquilo que eu não tenho, a tendência é de que eu viva muito mais pleno e muito mais feliz. E tem uma coisa assim, ó, quanto mais eu lamento a minha família, mais eu tenho que conviver com ela. Digamos lá que a gente tenha uma situação de alguém que eu não goste. Quantas vezes eu falo mal daquela pessoa e daqui a pouco eu preciso estar próximo daquela pessoa, eu preciso de ajuda. Aí tem gente que vai dizer assim, não, mas a gente é autossuficiente, eu me viro, eu vivo. Impossível no mundo alguém viver completamente sozinho. Nós sempre vamos depender de alguém. Então, sempre nós precisaremos ser gratos para que a gente não precise conviver mais do que o necessário com alguém com quem a gente não tenha grandes afinidades, né? Vamos fazer com que acontecer que possamos encontrar com as pessoas, porque ninguém passa pelo nosso caminho por acaso, todo mundo que a gente encontra tem um significado na nossa vida, que pode ser para nos fazer o bem e pode ser para ser um grande aprendiz, para ser um grande professor, um grande mestre para nos ensinar. Nós já vamos falar um pouquinho mais para frente a respeito disso também. Então, quanto mais a gente lamenta a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, mais próximos a gente acaba ficando. Mais coisas acontecem para que a gente se envolva. Então, a gratidão, ela é uma atitude de inteligência em torno da vida. Como eu acabei de falar, quanto mais eu reclamo, mais eu tenho que ficar próximo, né? Mais eu dependo daquilo, mais a dor acontece. Então, quando eu vibro nessa sintonia de gratidão, quando eu abro para isso, eu tenho uma maturidade emocional maior, uma inteligência emocional maior, e isso me torna mais pleno. E a dor, por mais rigorosa que ela seja, ela sempre vai servir para o despertar do espírito ou para resolver alguma coisa que o meu espírito precise. Então, a dor, ela é inevitável muitas vezes, mas o sofrimento que eu dou para essa dor, sou eu que decido. Então, eu não preciso ficar o tempo todo sofrendo por uma dor que, na verdade, veio para me ensinar. Quando eu olho para ela com uma forma de aprendizado, com uma forma de ensinamento, eu consigo me libertar e consigo aliviar essa dor. E por que a gente vive tanto isso, né? Porque as nossas atitudes ainda são muito infantis. A gente ainda está ainda num patamar espiritual muito pouco elevado, digamos assim. Tem alguns autores que falam que nós precisamos pelo menos de 3 encarnações para poder entender um pouquinho e melhorar um pouquinho essa evolução dos sentimentos e emoções e ligação com Deus, com o nosso Criador. Então, na primeira, principalmente, a gente começa a despertar, na segunda a gente estuda e na terceira a gente aplica as leis, principalmente a lei da gratidão. Podemos fazer tudo isso nessa encarnação? Podemos despertar a partir de agora e começar a tentar fazer, né, resolver? Sim, podemos. Quanto mais estudarmos, quanto mais viermos para melhorar isso, despertarmos para essa vida, né, para a misericórdia realmente divina, mais rápido nós podemos conseguir esses graus de evolução. Haroldo Dutra Dias nos diz, tem uma sigla que chama CIAM, C-I-A-N-A-M, que chama Curso Intensivo de Aprimoramento Moral. Então, ele fala assim, para que é esse curso intensivo de aprimoramento moral? São essas pessoas que são verdadeiros personagens na nossa vida, né?
As pessoas mais difíceis, quanto mais elas são difíceis, quanto mais elas são ingratas, mais benéficas elas são para a nossa vida, porque a gente vai testar. Eu preciso testar paciência. Vai vir alguém que vai me irritar para que eu teste a minha paciência. Não vai vir alguém paciente, né? Então, e assim vai sendo com relação à irritabilidade, com relação a tudo na nossa vida, né? Há vários fatores que vão acontecer de aparecer pessoas difíceis para nós lidarmos com aquilo. Então, bateu em mim, aconteceu alguma coisa que bateu em mim, que naquela pessoa incomoda, posso garantir que eu tenho que olhar para mim, eu tenho que vivenciar isso e perguntar, então, o que eu preciso aprender com essa pessoa? O que essa pessoa está trazendo para mim? E agradecer. Agradecer por ela estar sendo um veículo, né, ou um personal para me auxiliar nessa caminhada. Quantas vezes a gente reclama? Se a gente passar e observar o nosso dia a dia, a gente vê que a gente passa a maior parte da nossa vida reclamando. Se tiver sol, a gente reclama que a gente queria que chovesse. Se chover, a gente quer sol. Se tá dia, a gente quer noite. Se tá noite, a gente queria que fosse dia. Se tá frio, a gente quer calor. Se tá calor, a gente queria frio. E assim nós vivemos. Nós vivemos num mundo de reclamação. Nós vivemos no hábito. Nós temos o hábito de reclamar. Parece que nós somos feitos para reclamar. E o que nós precisamos fazer, então? Qual é o nosso primeiro passo para começar a viver de uma forma mais plena e mais feliz e mais leve, né? Então, é começar a vibrar agradecendo. Se tá sol, vou agradecer pelo sol e pedir para Deus, sim, tá precisando de chuva. Mas eu não tenho que ficar reclamando daquilo. Eu não estou bem, eu estou doente, eu agradeço essa dor que apareceu, porque está manifestando de alguma forma, ela está me dizendo que eu preciso procurar ajuda. Então eu vou agradecer e vou procurar ajuda. Não é simplesmente agradecer também e ficar ali, então tá, que bom, é uma doença, vou ficar aqui esperando, porque essa doença veio. Bendita seja a doença. Bendita seja a doença que se manifestou para que eu pudesse buscar ajuda, né? Então eu tenho que ter uma atitude também em cima daquela dor que está acontecendo. Senão eu vou ficar lamuriando e chorando e falando dessa dor para sempre. E uma das coisas bem importantes para a gente comentar é que 90% das nossas bênçãos são silenciosas. E que Deus é tão bom que Ele não nos atende da forma que nós pedimos. Ele não fica como um pai, assim como um pai legal que Ele é, Ele nos atende de uma forma conforme as nossas necessidades e não conforme os nossos desejos. Porque muitas vezes os nossos desejos são prejudiciais à nossa própria vida, né? Então, Deus é um pai maravilhoso que nos dá a lição que nós precisamos aprender. E às vezes Ele precisa nos deixar pensando e a nossa própria consciência faz com que a gente se coloque de castigo. Então, por isso, a gente muda e começa a ver o quanto de bênçãos a gente tem durante um dia. Então, por que a gente deve agradecer? Por que começamos, já que gratidão é uma coisa tão boa, tão pura, tão benéfica, por que nós devemos agradecer? Primeiro, porque então a gratidão é o principal sentimento que nos conecta a Deus. Como eu falei no começo, a gratidão está de mãos dadas com o amor. A gratidão é o amor, é um reconhecimento, é uma forma de amar. É a partir do momento em que eu sou grata. Então, por mais trágica que a vida seja, eu sempre vou achar um motivo para ser grata. Sempre eu vou ter muito mais bênçãos do que motivos para reclamar. E quando a gente olha para o mal, André Luiz nos diz que o mal nada mais é do que uma manifestação do bem. Por quê? Porque o mal vem para nos ensinar alguma coisa. Então, de qualquer forma, mesmo o mal é bom. Difícil, né? Isso não é muito fácil, eu sei que não é muito fácil, mas é assim que a gente tem que olhar para a vida, né? Se a gente começar a olhar para a vida dessa forma, fica mais leve. Quanto mais eu fico achando que as coisas são ruins, quanto mais eu reclamo, reclamar é clamar duas vezes. Então, quanto mais eu reclamo, mais eu fico naquela sintonia da dor.
É fácil isso? Não. É fácil reclamar? É. É difícil olhar para o lado positivo das coisas às vezes? Sim. Sim, é muito difícil. Aí vocês devem estar pensando assim, tá bom, e quando uma pessoa que eu amo muito morre, né? Morreu, desencarnou. Como é que é isso? Como é que eu vou ficar bem diante disso? Como é que eu vou agradecer diante disso? Então nós temos que lembrar que Deus é em todos os lugares, inclusive na Bíblia, em todos os lugares, independente agora da doutrina espírita, que é aquilo que a gente acredita, mas em todos os lugares o que nós dizemos, todas as religiões nos dizem, a vida continua, né? E se a vida continua, o que Deus está nos dizendo? Acabou seu tempo aqui, você não precisa mais estar aqui. Então você está indo para um outro plano. Você está indo para a continuidade da sua vida num outro momento. E se nós olharmos para essa continuidade da vida, com toda certeza vai ficar mais leve esse desligamento provisório pelo qual a gente passa. Aí, olhando por esse ângulo, muitas vezes a gente vai conseguir agradecer sim. Quando a gente vê uma pessoa enferma, que está numa cama com câncer, ou no estágio terminal, ou numa dor, num sofrimento enorme, muitas vezes a gente não diz, quando falece, olha, a pessoa descansou. Então, se existe essa finalização de um ciclo, é porque Deus está nos dizendo que existe sim a continuidade da vida, né? E que esse corpo físico que aqui está, aqui precisa ficar, mas que nós teremos plenitude em outro lugar, de uma outra forma. Ou nós espíritas acreditamos, né? Voltaremos, se ficou alguma coisa mal resolvida, nós voltaremos para resolver. E assim a vida vai prosseguir, são ciclos e ciclos. Então, mais um motivo que nós temos para agradecer, porque tudo é vida, tudo é bom. Então a gratidão ganha sentido mais profundo quando estamos passando por mais dificuldades. Quanto mais é difícil a prova e que eu consiga ver gratidão nisso, maior o potencial dessa gratidão, que foi o que eu falei agora a respeito da morte de um ente querido. Não é fácil, a gente não vai sofrer. Não, não é nada disso, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer é que sim, nós sofremos, dói, mas que nós temos que entender que é a finalização de um ciclo. O que a gente não deve, né, que a gente pelo menos precisa tentar evitar, que a gente fique vivendo esse luto para sempre de uma forma negativa, de uma forma que você se destrua em função da partida dessa pessoa que você amou. Muitas vezes, o que acaba acontecendo é que existe uma revolta grande com Deus, com a vida, com o mundo, com as religiões e com tudo quando a gente perde alguém muito querido. É compreensível essa dor até um determinado momento, sim, mas essa pessoa começa a sofrer muito mais. Então, só por esse sofrimento atroz em que ela se encontra, já é um motivo para que ela olhe para a vida de uma forma diferente. Se ela ficar olhando só para a perda, ela vai passar por momentos muito mais difíceis e de uma forma que ela não tenha como resgatar isso, não tem o que fazer. Não tenho mais o que fazer. Então, quando eu acredito nessa leveza, nesse amor e nesse voltar para a vida, aí sim eu estarei vivendo a minha vida e com isso eu vou conseguir agradecer. Quais os benefícios, então, da gente praticar a gratidão? Existe algum benefício? Se bem que até agora eu só falei de benefícios da gratidão, né? Mas, inclusive, o nosso cérebro, quando a gente pratica os exercícios da gratidão, a gente trabalha todo dia eu vou agradecer por alguma coisa, o nosso cérebro produz mais dopamina, né, que é uma substância moduladora que vai modular o nosso sistema cerebral e que faz um sistema de recompensa. Então, nesse sistema de recompensa, eu me sinto mais feliz, mais motivado, mais leve. Então, por isso, também é fisiológico, né, que a gratidão nos traga benefícios. Tem uma pesquisa de resultados com a prática da gratidão do William Rush e do Alex Wood. Eles um escocês e eles são escoceses, tá? Quais são esses benefícios, né? Quais foram os resultados dessa pesquisa? Então,
A gratidão aumenta o nível de felicidade, diminui a pressão arterial, melhora a qualidade do sono, melhora os relacionamentos, diminui sintomas de depressão, melhora a saúde física e mental, reduz dores no corpo e aumenta a energia. Entre outros benefícios, esses foram os mais citados, tá? Mas muita gente sofre muito com dor no corpo, né? E as dores estão muito relacionadas à tensão, a eu segurar, eu tô prendendo. E principalmente eu tô prendendo muito sentimento negativo. Quando eu começo muita reclamação, muito problema no outro, muita vitimização, isso faz com que eu acabe segurando, contraindo musculatura e isso vai doer muito mais. Quando eu pratico gratidão, isso se libera, né? E como eu falei, vamos ter mais dopamina, tal, mais leveza e com isso mais felicidade e esses resultados que a gente viu na pesquisa, tá? A pessoa grata, ela tem mais maturidade emocional. Então, ela tem alegria de viver, ela reconhece o valor sobre todas as coisas e ela prioriza o amor. Então, ela é leve. A pessoa grata, normalmente, ela tem essa leveza na vida, né? Ela entende o prisma espiritual, ela é uma pessoa mais serena, né? É uma pessoa que tem os verdadeiros valores, ela olha para os valores, tudo é importante, ela não se aproxima de ninguém simplesmente por conveniência, ela se aproxima porque ou ela vai ajudar, ou ela está com as pessoas porque ela se sente bem com essas pessoas, né? Porque ela vibra numa sintonia mais leve. O ingrato tem essas dificuldades. A ingratidão está muito relacionada com o orgulho. E a pessoa grata é uma pessoa mais humilde. Então dá para ver, inclusive, o grau de humildade a partir da quantidade da gratidão. Falando em orgulho, por que a gente fica tão bravo quando a gente vê que uma pessoa, eu pratiquei alguma coisa, eu fiz o bem para uma pessoa e essa pessoa nem tá nem aí, né? Não me deu bola. Porque, na verdade, quando a gente pratica esse tipo de gratidão esperando recompensa, a gente está frustrando o nosso próprio orgulho. A gente criou uma expectativa em cima do outro e aí a gente quer a recompensa. Isso não é gratidão. Isso não é fazer o bem. Isso não é ser sereno. Quando eu faço alguma coisa de bem para o outro, eu tenho que fazer e soltar. Eu não tenho que esperar recompensa por isso. Aí sim, eu estou trabalhando de uma forma fraterna. Eu estou agindo de uma forma correta. Quando eu vejo a ingratidão, eu sinto frustração. Então é o meu orgulho, o meu egoísmo falando mais alto, tá? Então a gente tem que ficar atento para isso. Eu não preciso que a pessoa para quem eu fiz alguma coisa ou que ela me retribua de alguma forma. Até uma coisa muito, muito legal da gente ver e para a gente entender e não se frustrar, inclusive, é entender duas coisas. A primeira, está escrito na Bíblia que se você se acertou com o teu irmão, se você não se acertou com o teu irmão, vá e se acerte antes, né, de fazer qualquer entrega para Jesus, para Deus, fazer qualquer coisa no altar de Deus, que você se acerte com o seu próximo, né, se acerte com o seu irmão, não deixe nada sem estar certo. Então, se o ingrato está devendo alguma coisa, é um acerto com ele e eu tenho que ficar bem com Deus. E uma outra situação é que nem sempre o outro vai agradecer da mesma forma que eu agradeceria. Então, eu tenho que ver, às vezes, o que o outro vai fazer. Ele pode fazer uma oração por mim, ele pode fazer, a forma de gratidão dele pode ser uma forma não tão expansiva, né? Então eu não posso criar nenhuma expectativa em cima do que o outro vai fazer. Eu tenho que olhar para mim e ver como eu vou trabalhar e, de preferência, se eu quero fazer o bem, eu não vou olhar a quem e também não vou querer ficar esperando ser reconhecido por essa pessoa, tá? Então isso é uma forma de não me sentir frustrada. O que faz algumas pessoas serem gratas e outras pessoas não tão gratas assim? Então, a gratidão é uma das medidas de caráter de uma pessoa. Uma pessoa grata costuma ser humilde, fiel, companheira e amiga de seus amigos. E uma pessoa ingrata tende a ser mais egoísta, individualista,
e apenas amiga de si mesmo. Normalmente a pessoa ingrata, ela é muito mais orgulhosa. Ah, então nós vamos julgar essa pessoa, vou ficar afastado, não vou ajudar. Não, não é isso, né? Pelo contrário, é uma pessoa que ainda está engatinhando, é um espírito que ainda está precisando de muito mais ajuda do que aquele que é grato, porque é muito fácil conviver com pessoas gratas, é muito fácil viver com pessoas que são fáceis. Agora, se eu tenho uma pessoa que é difícil, é uma pessoa que dá trabalho em algum sentido e é uma pessoa orgulhosa e ingrata, é essa pessoa que precisa da minha ajuda. Nem sempre eu vou conseguir ficar próximo e nem sempre ela está pedindo ajuda para que eu consiga ajudá-la. Então, o que eu posso fazer por ela? Oração, né? É o que me compete nesse momento, ajudá-la através da oração para que ela tenha discernimento e para que ela consiga, o mais breve possível, se abrir para o mundo e ter a chance de melhoria. Joana de Ângeles também nos diz que aquele que pratica a gratidão usufrui de saúde física, psíquica e emocional, né? Que eu até já tinha comentado a respeito disso. E que a fé se manifesta quando há gratidão. Então, quanto mais eu sou grata, mais eu estou reconhecendo a Deus, mais eu reconheço o bem que Deus está me fazendo, mas eu reconheço qual é o meu papel aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu consigo entender a minha missão a partir do momento que eu tenho gratidão, porque a minha vida se expande, a minha luz, a minha forma de pensar e de agir, ela começa a abrir muito mais do que quando eu fico na vitimização e quando eu fico na reclamação, porque daí eu foco só naquele problema. Quantas vezes a gente perde um dia inteiro com uma pisada no teu pé, pisaram no seu pé, você ficou com dor numa unha, né? Eu tava com a unha encravada, e você passa o dia todo pensando naquela unha e você não pensa mais em nada, e fala para todo mundo que se encontra que alguém pisou no seu pé, que alguém pisou no seu calo, né? Então, quando a gente vibra na gratidão, a gente esquece isso, nem lembra mais de contar para o outro. Daí chega alguém e te pergunta, e daí teu pé que alguém machucou? Ai, nossa, nem lembrava mais que tinha machucado, já tô vendo outra coisa, tô vivendo outro mundo, né? Outras histórias. Então eu aproveito muito mais a minha vida quando eu não fico focada naquilo que é ruim, que está ruim. Eu tento trabalhar aquilo, consertar aquilo, mas eu não fico focada nisso que é ruim. Então, a gratidão é uma virtude que precisa ser construída e nós precisamos construí-la. E como a gente pode construir essa gratidão, então? A primeira coisa, como a gente falou, é enxergar as nossas deficiências e aquilo que eu tinha falado. Quando eu olho para alguém e esse alguém é difícil, eu tenho que ver o que isso está refletindo em mim, por que está reverberando aqui. Então, eu tenho que enxergar que essa falha não é do outro, é minha e eu preciso corrigir, né? Eu preciso reconhecer então as minhas dores para que eu consiga trabalhar com elas, tá? Eu preciso evitar a queixa, deixar de lado toda e qualquer reclamação. Aconteceu alguma coisa, eu vou me direcionar para quem possa me ajudar. Se é alguém que vai me ajudar a solucionar aquele problema, eu vou falar dele. Mas eu não vou ficar falando para todo mundo a respeito daquele problema que não vai me trazer benefício algum. Pelo contrário, às vezes ainda as informações e as pessoas não preparadas podem aumentar ainda mais essa minha dor. Uma das coisas que a gente tem que ficar muito em mente é que cada vez que eu estou reclamando, eu estou questionando Deus. Eu estou questionando se aquilo que está acontecendo, por que está acontecendo? Se Deus é tão justo e bom, por que está acontecendo comigo, né? Então, quando eu reclamo, eu estou questionando isso. Quando eu vibro gratidão, eu estou aceitando, eu estou de acordo com aquilo que Deus está me mandando, né? Aquilo que eu estou vivendo. Outra forma, então, que a gente tem de melhorar isso e de focar, é focar sobre as dádivas das nossas existências. Então, se eu não tenho nada, eu tenho a vida, então eu vou focar na minha vida. Mas todos nós temos o que agradecer. Então, valorizar o que eu tenho vai me fazer, não me deixa olhar para aquilo que me falta. Começo a viver a abundância, como eu já tinha falado a respeito, né? Temos que deixar de projetar defeito nos outros e olhar para nós, isso é super importante também. E a quem eu devo agradecer? E o que eu devo agradecer? Então, antes de mais nada, eu preciso ser grata a Deus
pelo universo, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de vocês estarem me ouvindo, por tudo. Eu tenho que agradecer a Deus. Depois de agradecer a Deus, que por mais que eu agradeça dia e noite, eu nunca vou agradecer o suficiente, a bondade dele em tudo, tudo que ele fez, do universo tão bem construído, do meu corpo bem construído, de tudo na nossa vida tão bem construído. Ninguém consegue fazer igual. Então, por mais que a gente tente, a gente jamais vai conseguir agradecer a tudo que ele nos proporciona, né? E aí nós vamos agradecendo a nossa família, começando a agradecer aos nossos pais, agradecer a vida, agradecer ao meu corpo, agradecer a minha saúde, agradecer o médico que me atende, agradecer o lixeiro que cata o lixo lá e que leva o lixo que eu produzo, agradecer os garis. Quer dizer, o que não falta é o que temos para agradecer, gente. A gente agradece o tempo todo e o tempo todo a gente tem o que agradecer. Como é que eu faço? Quais as formas que eu expresso então essa minha gratidão para Deus e para a vida? Para Deus, a melhor forma de expressar essa minha gratidão é fazendo o bem para o outro. Quanto mais eu trabalho em benefício do outro, quanto mais eu sou solidário, quanto mais eu levo esperança, otimismo, amor, fé para o outro, mais eu estou sendo grata a Deus. Melhor Ele está me olhando, Ele está conseguindo entender aquilo que eu quis fazer para agradecer. Não adianta eu ficar o dia todo falando obrigada Senhor, obrigada Senhor, obrigada Senhor e não fazer nada, né? Então quanto mais eu faço, mais condições eu tenho de demonstrar a minha gratidão. Nós também precisamos agradecer aos missionários. Tivemos muitos missionários, né? Chico Xavier, Madre Teresa, Haroldo Dutra Dias, os missionários que são os nossos irmãos que fazem, os padres, os pastores, todas as pessoas que estão envolvidas em levar o Evangelho de Jesus ou de pregar a sua religião de uma forma a pregar o amor, a caridade, a fé. São pessoas para quem a gente tem que ter gratidão. Kardec, Buda, nós precisamos agradecer os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, os nossos guardiões, são espíritos que estão próximos, que nos auxiliam. Nós precisamos agradecer imensamente a nossa mãe, ao nosso pai, sem os quais nós não estaríamos aqui na vida física, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, qualquer razão pelo qual muitas pessoas acabam não estando com esses pais. A gente precisa agradecê-los. Sem essa gratidão com nossos pais, nós não reconhecemos a vida, nós não reconhecemos o estar aqui. E com isso a nossa vida trava, né? Então a nossa família, a gratidão à nossa família é imensa, porque nós estamos na família que nós devemos estar, aprendendo com quem nós precisamos aprender. Quanto mais gratos somos às nossas famílias, mais fácil é a convivência com elas, também, com qualquer membro da nossa família, né? Agradecer às nossas crianças. As crianças são a beleza, a alegria, a pureza. Então, toda criança que pudermos olhar, dar afeto, viver a alegria dessas crianças, fazer sorrir, é uma forma que a gente tem de estar bem, feliz, né? E é uma pureza tão grande que é tão bom de falar das crianças, assim, que até emociona. Então, professores, médicos, porteiros, lixeiros, aos nossos amigos, pois precisamos agradecer muito, né, aos amigos que nos acolhem. E também, gente, precisamos agradecer aos nossos inimigos. Não esqueçamos de agradecê-los cada vez que acontece qualquer coisa que desperte ou que possamos resolver qualquer dor com as pessoas que possamos considerar inimigos, né? Gente, se fosse para agradecer tudo e todos, muitas, né? Eu coloquei várias situações aqui de agradecimento, mas assim, as palavras que a gente fala, agradecer pela nossa audição, pela nossa visão,
pela nossa intuição, pela beleza do mar, do fogo, da água, do sustento, pelos nossos salários, pela empresa que nos paga, pelos nossos governantes. Eu sei que sendo contra, sendo a favor, sendo político, não sendo, agradecemos porque eles estão lá, tentando, errando, acertando, mas eles estão lá, né? Então vamos agradecê-los também, ao invés de ficar criticando e falando mal de tudo e de todos, vamos olhar o que eles têm feito de positivo. E se não tiver nada de positivo, pelo menos eles foram lá para mostrar o que estava negativo. Então, de alguma forma, nós sempre temos o que agradecer. Agora estamos em época de eleições e tudo, então vamos agradecer para que a gente possa saber como fazer as coisas mudarem se forem necessárias. E agradecer pelo aprendizado que tivemos até hoje. E eu queria propor para vocês um desafio. Durante essa semana, eu queria que vocês percebessem pelo que vocês são gratos. Durante todo o restante da semana, marquem de manhã, de tarde e de noite uma situação pela qual você é grato. E comece a praticar a gratidão. Comece a entender a sua vida de uma forma mais bonita. Se dê o direito de poder ser mais feliz sendo grato. Vibre na sintonia do amor e da gratidão. Procure não reclamar. Cada vez que você reclamar de alguma coisa, reflita o que isso queria te dizer. Por que você precisou reclamar daquela situação? Comece a viver de uma forma mais plena. E sempre lembrando que gratidão não deve ser bajulação. Não é bajular o outro, não é querer fazer coisas que você não esteja sentindo. Não. Agradecer o outro é agradecer de coração, de corpo, de alma e de coração. E eu vou encerrar essa nossa palestra com uma frase de Joana de Ângeles que diz assim: gratidão é como a luz na sua velocidade percorrendo os espaços e clareando todo o percurso, sem se dar conta, sem o propósito de diluir-se no fecho incandescente que assinala a sua conquista. Então vamos levar essa luz incandescente da gratidão por todos os cantos, por todos os lugares, para que a nossa vida se torne uma vida melhor. E agora eu vou convidar vocês para que possamos fechar os nossos olhos novamente, enquanto eu faço a nossa prece final. E como homenagem, eu vou fazer para vocês a oração da prece da gratidão de Amélia Rodrigues, que foi psicografada por Divaldo Pereira. Então fechemos os nossos olhos, entremos em conexão com Deus. Senhor, muito obrigada pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão e pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, pois aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro e a ti imploro comisseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigada pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro para cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina e que consola,
pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, as mãos da caridade, da solidariedade, as mãos que apertam outras mãos, as mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia, de psicografias, mãos que numa noite fria cuidam e lavam louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem nenhum receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro, e a ti eu imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigada pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de um companheiro, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado, porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós, muito obrigada, Senhor. Que assim seja.